nosso estudo, tá? Aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Google Meet, se sintam acolhidos, fiquem à vontade para questionar, para emitir opiniões. A Gabriela passa, né, o que for colocado aí no texto, nas perguntas, ou abre o microfone. Então, é para que a gente possa trocar realmente experiências, impressões, que todos aprendamos juntos, tá bem? Então, vamos iniciar com a nossa prece aí, que a gente comece o nosso estudo. Vamos lá? Jesus, espiritualidade amiga, os mentores da casa, nossos mentores, nós agradecemos pela oportunidade de mais um dia estarmos reunidos, repletos de muito aprendizado, e pedimos a Deus que nesse momento nos intua, abra nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber essas boas energias e absorver o máximo da palavra de Jesus. Que os nossos irmãos que não puderam estar aqui fisicamente também recebam essas boas energias em casa, dentro dos seus lares, com as suas famílias, e que também nossos irmãos desencarnados aqui presentes possam receber essas palavras de amor e de luz e saírem daqui mais fortalecidos e confiantes na sua jornada. Fique conosco, Jesus, em mais um dia e nos acompanhe durante essa semana que se inicia, com muita luz e muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos? Então, nós começarmos, né? A gente sempre começa com os Atos dos Apóstolos, depois passamos para o livro Céu e Inferno, depois finalizamos com o livro dos Espíritos. Então, nos Atos dos Apóstolos, nós estamos chegando ao finzinho dos Atos dos Apóstolos, né? Paulo estava preso sob a tutela inicialmente de Félix, que era o governador, né? Depois Félix saiu e a tutela de Paulo passou para o Festo, né? O Porto Festo, e os sacerdotes, os anciãos do templo pedem para que Paulo fosse julgado novamente em Jerusalém, né? E Paulo já tinha pedido para que fosse julgado por César. César representa o quê? Pelo imperador romano, porque Paulo era cidadão romano. E dentro dessa mudança aí do governador Félix para o governador Porto Festo, Porto Festo convida o rei Agripa II, que vem junto com a sua irmã Berenice, e mais figuras eminentes aí, né, daquela parte da Cesareia, para que participassem, viessem ouvir Paulo. Então, nós estamos nessa fase. Paulo vai se defender, né, das acusações do sacerdote, do sumo sacerdote, ou seja, do sinédrio, né, judeu, perante autoridades romanas, né? Então, o Rafael vai falar para a gente desse discurso do Paulo frente ao rei Agripa II, frente às suas irmãs, a pessoas importantes da sociedade, pessoas poderosas. Certinho? Vamos lá. Então, pessoal, o Paulo se encontra nesse cenário meio que numa assembleia, que ele vai ser julgado, e aí ele é apresentado, e aí tem a Berenice, como foi dito, o governador também está lá, o Agripa, e aí o Agripa dá permissão de fala para ele, e aí ele fala o seguinte para o Agripa: considero-me bem-aventurado por estar prestes a me defender hoje, diante de ti,
de todas as coisas das quais sou acusado pelos judeus, sendo tu especialmente conhecedor de todos os costumes e controvérsias que há entre os judeus. Por isso rogo que me ouças pacientemente. E aí ele continua essa fala dele, comentando muito de como ele era antes, como ele era Saulo antes, ele perseguia muitas vezes, julgava, ele até usa o termo aqui, atirava pedras. E aí ele conta a passagem que indo para Damasco, por volta do meio-dia, ele vê uma luz muito clara vindo do céu, falando em hebraico para ele, Saulo, Saulo. E aí ele pergunta, quem é? Aí Jesus, né, comenta com ele que está se tornando visível para que ele comece a fazer tudo isso que ele vem fazendo, e por isso que ele está sendo julgado, né? Ele começa a pregar nas demais regiões, e aí, justamente pelo fato dele querer pregar isso que ele viveu, ele está sendo acusado. E aí, durante essa fala dele, Festo interrompe e ele fala assim, estás louco, Paulo? E aí ele responde, Festo, dizendo assim, muito pelo contrário, eu só falo com veemência, né, com toda essa credibilidade, porque a pessoa que me ouve, ela também acredita nisso, que seria o rei Agripa. E aí a Agripa fica surpreso, assim, meio desconfortável, e fala, por pouco me persuades a me fazer cristão. E aí nessa parte, meio que acaba essa assembleia, eles se levantam, então o rei, o governador, Berenice, que estavam sentados, e aí eles começam a comentar um com o outro, este homem nada fez digno de amarras ou de morte. E Agripa diz para Festo, poderia ter sido libertado se não tivesse apelado a César. E aí acaba essa passagem e vai para a próxima. O que a gente vê é que Paulo era um orador excepcional, né, gente? Então, ele conseguia mesmo envolver, né? Ele falava do que ele vivia, né? Então, Paulo realmente tocou, né, o governador Festo, tocou o rei Agripa II, Berenice, principalmente, né, Rafael? Que sentiram muita verdade nas palavras de Paulo, né? E uma vivência dessa verdade. Mas, como o próprio Paulo tinha pedido para ser julgado por César, né? E ele tinha ouvido do próprio Jesus em uma mensagem mediúnica, né? No entender dele, do próprio Jesus, que era necessário que ele fosse para Roma. Então, se é para ir para Roma, eu vou para Roma. Então, em momento nenhum, Paulo fugiu da luta ou ficou com medo de morrer, né? Antes dele ir para Jerusalém, ele já falou, o que vocês estão preocupados comigo? Se eu tiver que morrer por Jesus, eu vou morrer. Né? Mas ele sabia que não era esse o destino dele. O destino de Paulo, como na audição mediúnica dele, era que ele teria que ir para Roma. E ele vai para Roma. Então, termina essa passagem e a próxima agora vai ser a viagem dele para Roma, que Paulo, como prisioneiro, né, ele transforma essa viagem na sua quarta viagem apostólica, como era de se esperar de Paulo, né? E a viagem é muito legal, e nós estamos no ano aí de 62 depois de Cristo, né? Nós estamos chegando no final da vida de Paulo aí, né? Aparentemente, Paulo morreu entre 64 e 67. Então, ele vai para Roma, vai ser julgado, né? E agora nós vamos falar da viagem dele, depois nós vamos dar uma resumidinha no final, porque Lucas interrompe o relato, né? Na viagem. Aí depois a gente, informações de terceiros, através das cartas de Paulo, a gente consegue, pelo menos, fechar essa história de Paulo. Né? Como é que foi o fim da vida de Paulo, porque os Atos dos Apóstolos vão terminar antes. Certinho? Então, semana que vem a gente fala dessa viagem conturbada de Paulo aí para Roma. Tá bem? Então vamos lá. O céu e o inferno.
no livro Céu e Inferno, Kardec separou, né, para o estudo daquele momento logo depois da morte, né, aquele lapso de tempo aí entre a morte do corpo, o desencarne do espírito, como é que eram essas percepções. Kardec dividiu em espíritos felizes, esses desencarnaram numa boa condição, espíritos medianos e espíritos sofredores. Nós estamos nos espíritos sofredores, tá bem? Nos sofredores nós estamos no primeiro, que foi George é que falou, ele deu uma visão geral, né? Na verdade, ele nos trouxe uma descrição de como é que é essa percepção de espíritos que desencarnam em situação muito ruim do plano espiritual, certo? Então vamos lá, nós estamos mais ou menos no meio, né? E ele descreve inicialmente aqueles que desencarnam nos dizeres deles, espíritos endurecidos, egoístas e maus, né? São atormentados psicamente no ambiente espiritual que eles passam a povoar depois da morte. E também, além de ter os problemas com aqueles espíritos que os perseguem, os aterrorizam, muitos estão ali desesperados, são atraídos vibratorialmente para aquela mesma região. Muitos deles também, por estarem muito materializados, muito próximos da Terra, vêm para a Terra, influenciam, começam a influenciar, obsediar aqueles encarnados, ou nós encarnados, que deixamos muitas portas abertas, muitos plugs, muitas situações, né, ligadas às nossas imperfeições morais abertas para que eles nos influenciem. Certinho? Porque a intenção deles é o quê? Arrastar o máximo possível para a mesma condição deles. É nisso que eles se comprazem, é nisso que eles se sentem satisfeitos. Nos influenciar para nos tirarmos de um caminho que seria o caminho melhor para nós mesmos. Certinho? Então vamos lá, nós estamos no parágrafo, começa os séculos, né, Gabi? Isso. Vamos lá. Todavia, os séculos se escoam. O mau espírito sente, de repente, as trevas invadir. Seu círculo de ação se estreita. A sua consciência muda até então. Fala sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como diz as escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Logo, um grande vazio se faz nele, ao redor dele. O momento é chegado, deve espiar. A reencarnação aí está, ameaçadora. Vê, como numa miragem, as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar, avança, é precipitado no abismo medonho da vida, rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos. Ele vive, age e é ainda culpado. Sente nele, não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem temer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Então, ele desencarnou, vai para o plano espiritual, fica em áreas de muito sofrimento, chega em dado momento, ele começa a perceber que é a hora do retorno. E aí ele começa a perceber aqui, precipitado no abismo da vida. Aqui ele lida disso como abismo da vida. Seria o quê? A reencarnação. Chega a hora que ele tem que reencarnar para espiar, para passar pelas provas, né, que ele vai precisar passar. E ele sabe que, em função da culpa, dos erros do passado, ele vai passar por situações expiatórias muito difíceis. Daí o medo da reencarnação. Diga, Bruno. Esse seria um tipo de reencarnação compulsória. É a hora, né? Porque muitos espíritos afeitos ao mal, eles não querem reencarnar, porque eles pressentem e sabem, né? No plano espiritual tem
uma clareza de consciência muito maior, eles pressentem e sabem que a hora que reencarnar, a expiação vai ser dura, né? Então eles vão sofrer numa próxima reencarnação, daí o medo, né? Daí o receio, e aí mais a justiça divina. Chega o momento que precisa vir, não adianta fazer birra que vai vir. Mesmo eles não estando arrependidos, eles reencarnam assim. Reencarna. Pode-se dizer que a reencarnação dos novos espíritos, né, nesse caso, é mais rápido? Não dá para a gente falar em tempo, né? Assim, a Esther falou, só o pessoal aqui está perguntando se teoricamente a reencarnação desses espíritos afeitos ao mal, seria mais rápida, né? Não necessariamente. Aí é aquela coisa, cada reencarnação é uma história, cada desencarne é uma história. O exemplo da reencarnação do Silas, que demorou séculos e séculos, né? Uma libertação, quando a música foi compulsória, foi séculos e séculos depois. No Memória dos Suicidas, a gente vê muito isso. Eles todos chegaram lá no Hospital Maria de Nazaré, mais ou menos no mesmo tempo, um grupo, né, foi sendo encaminhado, mas alguns queriam reencarnar mais rápido, para passar pela provação, pela expiação, tinha que passar mais rápido. E outros, inclusive o Camilo, foi dos últimos. O Camilo foi um dos últimos, porque lhe faltava a coragem de voltar, né? Então, não tem essa receita, né? Mas a gente sabe, como o próprio Georges trouxe, né, na Revista Espírita de outubro de 1860, a página 463, o que o Georges fala? Esses espíritos maus, dedicados ao mal, eles vão reencarnando, cada vez mais duro, cada vez mais sofrido, cada vez mais tenso, para que eles consigam ver, através do sofrimento, que eles precisam se entregar a Deus. Precisam voltar seu pensamento, seu sentimento para Deus, né? Você vê que no começo aqui o Georges escreve que eles aqui não elevam o olhar aos lugares habitados pelos espíritos puros. Então, na fase inicial, que eles estão muito dedicados ao mal, muito rebeldes, nem olhar para os espíritos puros, nem olhar para o alto eles olham. Eles querem só se dedicar ao mal. Mas aí a coisa vai só espremendo, né? Segundo a Revista Espírita. E aí chega uma hora que o sofrimento é maior que a capacidade de resistir desses seres. Certinho? Beleza. Ao cabo de forças e de crimes, ele vai morrer, estendido sobre o seu catre ou sobre o seu leito. Aí aqui já reencarnou e vai morrer de novo, certo? Então ele desencarnou, ficou no plano espiritual. Jorge fala aqui da reencarnação, a expiação e tal. E aqui, depois da reencarnação, ele tem que desencarnar novamente. Ou seja, ele vai voltar para o plano espiritual onde começou a história de Jorge. Mas olha para você ver o medo, o receio. Você vê que o receio é para reencarnar por causa das expiações. E agora o receio é para desencarnar, porque ele tem que se haver com a sua própria consciência e com a justiça divina. Olha aí, vamos lá. O homem culpado sente, sob sua aparente imobilidade, se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas. Sob suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão, ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o seu corpo, se agita impaciente, ao passo que as suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam. Retenham-me, eu vejo o castigo. Não pode. A morte se fixa sobre os seus lábios escorados e os assistentes dizem, ele em paz. Então aí, olha para você ver. Às vezes a gente fala num velório, que vai em paz, mas às vezes a agonia do espírito é uma coisa absurda. A gente está falando para ele em paz, mas ele está agoniado, porque ele sabe que a situação vai ficar muito ruim para ele, muito pior do que era encarnado. Porque aí nós vamos ver
as sensações, os sentimentos de nós desencarnados, tanto boas quanto ruins, são muito maiores do que nós encarnados, né? Então, aquele está voltando, ele sabe que a coisa vai ficar ruim de novo, né? Vamos lá? Entretanto, ouve tudo. Flutua ao redor de seu corpo que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai. Ele vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez. E castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra. E errará até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça, para mostrar-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo mal, que não poderá apaziguar senão as forças de gemidos e de expiações. Então, aqui o linguajar dos Georges, né? O Deus vingador, né? Lembra o linguajar lá de Moisés, o Senhor dos Exércitos, Javé o terrível, né? Esse aqui é o dia do Javé o terrível, Senhor dos Exércitos, Deus punidor. Mas a gente sabe que não é isso, né? Aqui novamente a força, né? Aquela força misteriosa que nos atrai. Ou seja, essa força magnética, essa força de vibracional que vai nos colocar em cada lugar. Não adianta nós queremos ir para um lugar onde vibracionalmente nós não vamos ser atraídos ou nós não pertencemos. Então, é aqui. Olha para você ver como é que a coisa é confusa, né? Mas o que a gente vê aqui é a justiça divina, a colheita do que esse ser plantou, não é? Então, aí Kardec faz um comentário aqui, aí remete lá aquelas figuras alegóricas do inferno, do Hades, né? Que os gregos, os romanos traziam. Aí Kardec vai falar que nem precisa, né? Olha a descrição muito viva, muito aberta, né? Uma ferida aberta do que é um desencarne, um reencarne de um ser dedicado ao mal, né? Vamos lá, vamos ver, Gabi. Aí agora é o Kardec, já não é o Georges mais. Jamais foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e verdadeiro, da sorte do mal. É, pois, necessário ter recursos da fantasmagoria, das chamas e das torturas físicas? Então, o que ele está remetendo é lá atrás, o Hades, né, o inferno, dos segmentos religiosos que criaram essas coisas fantasmagóricas, com chamas, né? A gente vê aqui que não precisa nada disso. Assim que a gente reencarna, a gente tem lembrança das coisas. Por isso que eu não, assim, quando a gente desencarna, né, a gente tem aquele período de perturbação, depois a gente começa a recobrar a consciência, esse período é variável. E aos poucos, nós vamos começando a ter lembranças e conhecimentos das nossas vivências anteriores, né? Aí depende do grau de elevação espiritual para que ele consiga se lembrar de 10 vivências, de 1000 vivências, de todas, né? Aí depende da elevação. E da necessidade também, né? E da necessidade. Às vezes alguma lição, alguma coisa. Porque às vezes os espíritos permitem, que a Gabriela lembrou, que a gente lembre, porque isso vai nos ser importante em alguma coisa, no plano espiritual. Se não me engano, a mãe do Lísias conta para o André Luiz que ela foi permitido recobrar até 300 anos e não mais do que isso, porque senão ela não teria maturidade ainda espiritual para encarar o que ela viria por mais de 300 anos para trás. Então, ela só foi permitido que ela se lembrasse, recobrasse 300 anos antes. O que a gente brinca às vezes, se a gente lembrasse de 2, 3 encarnações anteriores, já ia dar um golpe na nossa consciência absurdo. Imagina se nós lembramos. Já ia ficar de cabelo em pé. Coloque a gente aí no século XV, XVI, cruzadas, né?
Napoleão, onde nós estávamos nessa época aí. Você imagina essas guerras, primeira colonização, você imagina, escravidão. Nós estamos. Diga aí, Bê. Ao contrário, eu vou me lembrar de qual livro que o Espírito puro, o Cristo, ele tem conhecimento de toda a sua vida, desde o momento da sua criação, Centelha divina. passando por todo o processo criativo, dos reinos, ele tem conhecimento. Se a gente pensar espírito puro, ele está uno com Deus. Se está uno com Deus, você percebe o pensamento divino. Né? Então aí ele consegue perceber essa criação. Inclusive, esse é o motivo que eles dizem por que os espíritos puros nos amam tanto, são tão benevolentes com as nossas falhas. Porque eles já passaram por esse tempo exatamente do que já passaram. Já passaram. Diga, Maria. Eu estava lembrando, já puxou aí, de espírito muito elevado, né? Mas no Memórias do Suicida, nem todos eles tiveram a capacidade, né, de recordarem. Então, aqueles espíritos que estavam encarregados, né, dos primeiros cuidados com ele no hospital, plasmavam, né, numa tela assim, e era participado para todos. Todos assistiam nessa tela, assim, decorrência, né, da necessidade de um espírito determinado e entender o que aconteceu, porque eles não tinham capacidade ainda de recobrarem sozinhos, né, os males cometidos, para eles entenderem, principalmente em relação a essa encarnação que eles se suicidaram, né, ainda porque tinha coisa ali ainda mais atrás. É interessante isso, porque, por exemplo, até em reunião mediúnica nossa, às vezes o espírito fala, por que isso me aconteceu, né, Márcia? Eu tomei essa facada, tomei esse tiro, mas por quê? Porque eu não mereço isso, o cara que é mal, E a gente, alguma coisa aconteceu, e às vezes os espíritos mostram para eles numa tela uma encarnação anterior, uma imagem de uma encarnação anterior, onde eles foram os algozes e não vítimas. Né? E aí agora eles estavam sendo vítimas. Aí uns até falam, não sou eu, isso é impossível, não sou eu que estou aí. É você. Somos nós, né? Vale lembrar, né? Não é uma regra, né, gente? Sim, isso aí varia. varia. Inclusive em relação ao suicídio, a natureza do que vai acontecer depois, isso daí tudo é muito particular. Não tem regra, nós vamos ver aqui realmente. O primeiro aqui, o segundo, vai nos mostrar assim, uma coisa fora da regra, mas uma coisa que acontece. Mas vamos começar do começo aqui. Então agora nós vimos uma descrição do Geórgios e agora nós vamos para o primeiro espírito sofredor que desencarnou, que Kardec nos trouxe para o estudo. Tá? Vamos lá, é o novel. O espírito se dirige ao médium que conhecera quando vivo. Vou contar-te o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. Aí, aqui a gente já começa a ver coisas muito diferentes. A gente viu naqueles outros lá, não doeu, não, foi tranquilo, eu perdi um pouquinho a consciência, mas foi bom. E aqui a gente já vê, foi difícil. Meus laços perispirituais estavam muito ligados na matéria. Eu tive dificuldades. Meu tempo para recobrar a consciência foi muito maior, né? Então nós vamos ver aqui. Esse primeiro era um jovem, né? Vamos lá. A vida que deixara, 24 anos, era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Olha para você ver, um jovem de 24 anos, ele não vai falar a causa da morte, mas parece que foi alguma coisa mais súbita, né? Que ele ainda tinha muita energia vital, muito vigor, muito ligado ao corpo material. Tanto é que ele ia atrás do corpo material, mas ele não adiantava, porque ele já estava se vendo, como ele diz aqui, nas sombras, ou seja, nessas áreas espirituais de difícil convivência, né? Em
Enfim, a consciência de meu estado, a revelação das faltas que cometeram em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras de minha alma, que se sentiu nua, depois presa de uma vergonha cabrunhante. Então, olha aqui o que ele está falando. Aí, Estel, a consciência do meu estado revela a sorte de todas as minhas encarnações. É claro que não é de todas as encarnações dele, né? Ele viu algumas faltas que ele cometeu, mas nos dizeres dele, no entender dele, foram todas as encarnações dele, mas não foram de jeito nenhum, né? Ele viu algumas faltas morais, e aí a tal da luz, né? Que parece ser aquela coisa divina que chama a consciência, olha aqui, suas faltas foram essas, e mostra algumas, né? E aí não adianta, vai correr disso como? Como é que você não vai ver uma coisa que está dentro de você? Né? Não tem como ele escapar. Igual o George falou, não tem distração, não tem outra coisa. Como é que eu não tenho como distrair, eu não tenho para onde ir, o que fazer, eu tenho que me ver, né? É interessante que lembra até Paulo, né? Quando ele fala que antes se via no espelho ofuscadamente, mas um dia me verei face a face o que realmente sou, né? Olha como que Paulo era. Paulo, né? É espetacular mesmo, né? Em outras palavras, conhecereis a verdade. E ela vai te libertar, mas antes de te libertar, ela vai te mostrar muitas verdades sobre você mesmo. Vamos lá. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos, e todavia conhecidos, que me cercavam. Os espíritos resplandecentes, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra a qual permanecia atado. Olha para você ver, nem todos estão ali querendo persegui-lo ou se vingar dele. Muitos estão naquela mesma região porque estão sofrendo mesmo, porque tem dores, tem débitos semelhantes, tem a consciência, os sentimentos, os pensamentos semelhantes aos dele, não necessariamente perseguidores dele. Está tudo ali, meio num sofrimento coletivo, né? Mas cada um com o seu e alguns ainda perseguindo um ao outro, né? Vamos lá. O interessante do final, né, que ele fala sobre a terra que me chumbava, ou seja, a lei da atração mesmo. O lugar onde ele foi, que ele estava preso. A tal da força, né? Todos eles falam, né? A gente vê aqui, né, Gabriel? A gente já conversou. Desde os que desencarnaram em boas condições, passando pelos medianos, chegando no sofredor, a tal da força, a tal do... Parece um imã, né? Que vai levar. Que vai nos colocar no nosso lugarzinho. Então, às vezes a gente fala, por que eu não quero voltar para a Terra, eu quero ir para outro lugar, a Terra é muito ruim, muito difícil, mas vibracionalmente o nosso teor energético é de ficar aqui mesmo. Então nós temos que mudar aqui, né? Nós estamos claramente nessa fase de mudança da Terra, né? E é bom que nós nos modifiquemos, porque senão depois nós vamos pedir para vir para a Terra e não vamos ter condições de vir para a Terra. Vamos ter que ir para outro canto, né? Então, como a Terra, né? Não só nós temos que nos mudar vibracionalmente, mas a Terra, o planeta também vai mudar. Por quê? Porque nós vamos mudar. Nós aqui compomos a psicosfera do planeta, né? A gente vê em muitos livros dos espíritos, vêm de esferas superiores, quando vão se aproximando, aí eles escrevem, aproximando da Terra, aquela vibração rude, densa, pesada, parecendo um nevoeiro escuro, né? Vários escrevem isso para a gente,
né? Eu até estava comentando com a Flávia semana passada, como que a gente vê essa sensação de cada vez mais estar aumentando casos de roubo, esse tipo de coisa, sabe, de maldade, assim, e como isso vem aumentando, ou pelo menos a sensação disso ter aumentado nos últimos tempos é maior, né? Como que é visto esse tipo de coisa? É porque isso já foi até descrito, né, que quando estivesse chegando os tempos, até João no Apocalipse já falava isso, quando estivesse chegando os tempos, né, muitas calúnias, catástrofes iriam se incidir sobre a terra, e a coisa ia piorar mesmo, porque é a hora da separação do joio e do trigo, é a hora onde vai haver prantos e ranger de dentes, é a hora onde esses espíritos dedicados ao mal estão em intenso desespero porque não conseguem se modificar vibracionalmente. Então é a hora onde a gente vê coisas terríveis para que eles tentam arrastar o máximo para o mesmo lugar deles. E é a hora que nós vamos ser colocados em provação, né? Como João colocou no Apocalipse, o quê? Os servos de Deus serão marcados na fronte. Certo? E esses servos de Deus não serão feridos pelas hostes do mal. Né? O que João está nos dizendo? Que há realmente uma separação que já vem sendo feita e é preciso destruir para progredir. Então nós estamos chegando num momento onde há um cume, né, de destruição, de ambição, de egoísmo, de busca insana por prazer, tudo exagerado, para que isso acabe e nós modifiquemos nosso comportamento. É o tempo mesmo. Diga bem. E também considerando tudo isso que você falou, nesse período aí, né, de transição, é o período em que está o maior número de reencarnação de espíritos imperfeitos, porque está sendo dado a eles a última oportunidade para que eles se melhorem. Se eles não melhorarem dessa vez, eles serão retirados da Terra. Então, por isso, talvez a gente esteja vendo tantas coisas ruins, por exemplo, porque muitos espíritos encarnando ao mesmo tempo. No Apocalipse, o Rafael, tem até quando são 7 selos, quando o 7º selo é aberto pelo Cordeiro, né, por Jesus, na linguagem figurativa de João. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, você tem 30 minutos de silêncio. E muitos interpretam isso, quando ele abre esse 7º selo, você tem esse lapso de tempo, que é o que nós estamos vivendo, de algumas décadas, em que realmente as coisas vão mudar. Chegou no cume. Então, esse lapso de tempo, esse silêncio descrito por João no Apocalipse, depois da abertura do 7º selo pelo Cordeiro, é esse período da virada, da transformação. Chico já falou disso, né? João no Apocalipse falou. Mas essa abertura do selo significa libertação, talvez, de alguns espíritos para eles reencarnarem? Não do 7º, mas tem alguns também. Nos selos anteriores, sim. Porque quando abre o 7º selo, há anjos que tocam 7 cornetas. Né? Tudo em linguagem simbólica. Numa dessas 7 cornetas, alguns espíritos são soltos para o abismo. O tal que às vezes foi interpretado como anjo caído. Né? São espíritos muito ruins, né? Que vão ter muita dificuldade nessa época e mostram o desespero dessa turma. Né? Então, é um momento, Chico falou disso, e se nós formos no Antigo Testamento, muitos profetas falaram no dia de Javé, na linguagem, dia de Javé o terrível, o dia do Senhor, o dia da justiça, o dia, certo? Então, na linguagem simbólica, o dia, não é um dia, não, uma época, né? E nós estamos no final dessa época, né? Realmente, é a questão de poucas décadas
né? Talvez no auge, né? Questão de 3 décadas aí, realmente, o famoso fim do mundo. Um passará, dois Sim. não passará. É. Então, nós estamos em pleno 2 É. definitivo. Nós estamos nessas últimas décadas aí, 2, 3, 4 décadas, onde realmente as coisas vão mudar. Né? Beleza? Então vamos lá, novela. Eu via os humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadia ao mesmo tempo. Legal reencontrada, né? Porque ele já encarnou outras vezes, já desencarnou e foi mal nas outras vezes, como foi mal nessa, está percebendo os mesmos sentimentos que ele teve nas outras. Olha como é que a gente erra sucessivamente, né? Não é? Olha como a gente bobeia, né? Com isso aqui, né? É importante a gente ter noção disso, porque hoje a gente tem conhecimento dessas coisas, né? E é preciso que a gente use esse conhecimento para a nossa iluminação espiritual, para que nós cumpramos o nosso dever, para que nós façamos o que viemos fazer, que no fim de tudo, o que é mais importante? É nós nos melhorarmos. Você vê que ele aqui, qual que é o reencontrado? Porque ele não se melhorou. Né? Arrastado como por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encarniçada, transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante o dilaceramento da minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. Aí, como é que você vai fugir de você mesmo, da sua consciência? Você vai para lá, vai para cá, olha para o céu, olha para as belezas naturais. O espírito está inquieto, né? É o ser que está inquieto, culpado, com remorso, né? Um mortal pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Olha para você ver como é que o corpo físico é uma bênção, né? O corpo físico abafa esses sentimentos intensos nossos, né? A perda da memória, né? Essas angústias, essas coisas de nós espíritos, o corpo físico ajuda demais, né? E quando nós desencarnados, igual ele aqui, não tem isso, né? Vamos lá. Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus espíritos que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os humanos dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Olha aí, ao tal da revolta. Nossa, né? Nosso jeitinho. Fica bravo, fica nervoso com tudo e aí revolta, ao invés de se submeter a Deus, né? De pedir ajuda, de olhar para o alto e, meu Deus, me perdoa, meu Deus, me ajuda. Não, aí revolta. Né? A revolta e o inconformismo, vários já nos falaram disso aqui também. E ele vem falando um exemplo vivo da revolta. E aí, o que ajudou ele? Vamos lá. Enfim, tu me chamaste, e pela primeira vez um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão, a verdade penetrou-me, eu pedi. Deus me ouviu, revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Olha aqui para você ver a importância de uma reunião mediúnica ou de uma reunião de estudos do AISES. Eles vêm, percebem as vibrações, né? Eles se sentem bem, vêm atraídos por isso. E nesse momento onde eles participam dessas reuniões, muitas vezes os guias, né, os mentores conseguem fundir na cabeça deles boas ideias, bons sentimentos. E aí, o que aconteceu? Eu orei.
me voltei para Deus. E aí pronto, as coisas começaram a melhorar para ele. Né? A receita, assim, que a gente precisa se voltar, né? João Batista já falava isso, voltar a face para o Senhor. Né? A prece sincera. Aí nós vamos agora para o Livro dos Espíritos, que vai falar exatamente da prece. Vamos lá. Vamos lá, então, para o Livro dos Espíritos, para complementar, assim, o poder, né, para a gente observar a questão da prece. Olha lá, a questão 658 que nós estamos, está dentro da primeira lei moral, né, que é a lei de adoração, a prece. Então, vamos lá. Vamos ver aí os dizeres de Kardec e depois os dizeres de Miramês sobre a prece. Vamos lá. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se as lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem, fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece, aquela prece do coração, a prece sentida, né? Não é palavra, repetição, multidão de palavras. E aí, Miramês põe que a prece, ela põe que atrai, né, essas energias sutis, né, que ajudam a harmonizar o ser, nos harmonizar. E quando nós direcionamos o pensamento durante a prece para pessoas que a gente gosta ou dedica uma melhora, um bom pensamento, essas energias sutis também vão ao encontro daquelas pessoas às quais a gente direciona a prece. Mas isso tudo depende do quê? Do nosso grau de elevação espiritual. É isso que vai depender. E aí Miramês traz uma coisa que eu achei um exemplo fantástico. Miramês põe, quando Jesus subia ao monte e orava, entrava em conexão com Deus, ele descia revestido daquela energia, daquela força de Deus e curava, ensinava, transmitia aquela energia para as pessoas. Já seus discípulos, não estamos nem falando de nós, muitos oravam e, por vezes, sentavam e discutiam entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Então, o que Miramês... Olha a comparação do Miramês. O que ele fala? Qual que é o problema? É o grau de elevação espiritual. O problema é da prece? Não. E olha que ele está dando exemplo dos apóstolos. Não é? Olha que exemplo brilhante de Miramês. Né? Um ser puro, uno com Deus, rezava e vinha curar. Os apóstolos colados em Jesus o tempo inteiro. Muitas vezes oraram e discutiram que era o maior. Né? Ou era para estar orando com Jesus, dormir. Né? É difícil, né? Mas a gente tem que tentar buscar essa prece desse jeito. Beleza? Certinho? Vamos lá, né? Dá para a gente ir mais aqui. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Aqui as características mesmo que Kardec põe, assim, uma divisão, né? Kardec como um bom pedagogo, né? Assim, sempre tenta organizar, né? Tenta dividir, mas acaba que muitas preces, tudo é misturado num sentimento só, numa busca só, né? Você pede, você louva, você pede, você agradece, tudo uma coisa só.
E é interessante, outra coisa que Miramês fala, é que quando a gente ora com fervor, com sentimento, né, não é a nossa força que vai agir. Nós vamos ser intermediários de Deus. Então, é a energia de Deus que vai atuar em nós, ou atuar em quem a gente direciona o pensamento. Né? Que era o que Jesus fazia. Ele orava de tal maneira que essa energia impregnava nele e ele direcionava os outros. Talvez até que Paulo não tinha o poder de persuasão que ele tinha para convencer os demais. O magnetismo, né? E uma coisa muito verdadeira, né? Porque às vezes a gente pensa em prece, só aquela que a gente eleva a Deus e tal, mas a prece é muito mais que isso, a gente viver uma vida correta, a gente cumprir o nosso dever, a gente trabalhar da maneira correta, a gente estudar, a gente se dedicar ao nosso crescimento, isso tudo é prece, né? Como Miramês falou no começo, tudo é adoração. O que é adoração? Quando você ajuda o próximo, quando você trabalha com dignidade, quando você leva uma vida correta, quando você está educando seus filhos, isso tudo é prece, você está adorando. Passar, né, com tranquilidade, claro que vai sofrer e vai doer, mas é preciso, não vou passar, né? Quando eu penso nessa questão da prece, da adoração principalmente, é lógico que o entendimento que eu tenho é muito mais, né? Não que Deus precise, que a gente o adore, né? Precisa de nada. É muito mais um movimento que a gente faz para a gente se educar e criar essa intimidade com Ele. Porque dentro disso que você estava falando aí, eu estava pensando, se nós somos canais, né? Através da nossa prece, nós somos canais da ação divina, então é muito mais esse trabalho nosso, da gente estar mais perto de Deus e cotidianamente criar, estreitar esse laço com palavras simples, com vivência simples, do que a gente ficar preocupado mesmo, né? Na forma como que a gente vai agradar a Deus. Entendi. É isso mesmo. Ele diz também que Jesus vai fazer as curas, né, os milagres deles que ele fazia, né, entre aspas, ele entrava em comunhão com o Pai, né? Mas ele falou isso, por exemplo, para servir de exemplo para os discípulos, né? Porque ele já estava nessa comunhão, ele não precisava disso. Não. É só para passar um exemplo, os ensinamentos dos discípulos. Sim. Que ele tinha uma medicina suficiente para fazer a cura, sem precisar, né, mas ele fazia isso para dar um exemplo, né? Melhor que os discípulos tivessem nessas condições precisando, necessitando, ele entrava em contato com algo, né, com a divindade. É interessante quando você fala isso. Quando Jesus vai ao monte, na noite que ele ia ser preso no Monte das Oliveiras, ele fala agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o universo, antes que a terra foi criada. A glória que ele tinha junto de Deus antes da criação da terra. Então, ele já fala exatamente isso. Ele já era puro, uno com Deus, pelo menos há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando foi criada a Terra. Quando nós, talvez, temos vindo com partículas inteligentes aí. Olha, o Dutra que falou isso, né? Que a gente gasta fortunas com coaching, não sei o quê. A gente tem o melhor coaching aí, né? Que tem 4 bilhões e tantos de anos de luz ao nosso dispor, gratuitamente, para a gente fazer. Viver o Evangelho. Diga, Bê. Já passou? Então vamos finalizar aqui? Vamos finalizar então. Fazer a nossa oração, dá para a gente finalizar. Matheus,
Continuando, então, esse momento de serenidade, os nossos pensamentos elevados, os nossos sentimentos, agradecendo o nosso Mestre amado Jesus, né, as bênçãos que já recebemos ao longo desse dia, nesses momentos, onde viemos procurar aprender um pouco mais sobre a sua mensagem e sobre a sua doutrina. E nesse momento que conseguimos, né, todos nós, ampliar essas vibrações, por que não dividir com todo o planeta, né? Passa por esse momento de mudança, transição. Jesus possa levar um pouco de amor, de paz, né? Todas as nações, né? Espírito, almas, que estão em desequilíbrios, atormentadas, e possa levar um pouquinho dessa energia também aos hospitais, em prol de todos os enfermos, né? Ou mesmo nos lares, né? Quantos enfermos estão em casa buscando sua recuperação, na casa de saúde mental, que possa levar também essas vibrações a todos os espíritos, aflitos e sofredores, espíritos obsessores, obsediados. A importância desse dia, né? Porque o dia da manhã depende do que nós fizermos hoje. Então, que possamos plantar uma boa semente, né? De paz, de amor, de perdão, de benevolência. Amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima também, que nos envolva na sua luz, no seu amor, todos os espíritos suicidas, né? O pré-candidato a suicidas, dê coragem, bom ânimo, para que possamos seguir em frente nessas lutas. Que a sua paz se faça presente nessa casa, possa inundar a todos os corações aqui presentes e ausentes, aqueles que estão nos acompanhando, e todos que vão nos encontrar nos trabalhos, nossas palestras públicas. Abençoa todos nós, Senhor, nessa noite, e mais essa semana que esteja iniciando em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco e de nossa parte possamos estar contigo hoje e sempre. Marcos Luciano. Quem quer falar da viagem de volta para Roma? É a viagem. Me fala. Fala depois.